E agora nós convidamos a nossa irmã Cirleide, onde irá fazer a pregação hoje. Então vamos estender a nossa mão sobre a nossa irmã. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha iluminá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Lembrando sempre de trazer a Bíblia para o grupo de oração. Quem não tiver a palavra em casa, avise a coordenação, né? Que a gente dá um jeito de providenciar, mas membro de grupo de oração não pode ficar sem Bíblia, não. É a nossa espada. Estou vendo uma mocinha ali se escondendo, né? Mas é assim mesmo. A espada, como é que vai para a guerra sem a espada, né? Mateus 8, amém? Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Tendo descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus lhe disse: Vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom escrito por nós em testemunho de tua cura. Palavra da salvação. Podemos aplaudir a palavra do Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E aí, eu quero que cada um de nós nasça no Evangelho. Para meditarmos, o segredo para nós meditarmos a palavra do Senhor é nós nos colocarmos naquela cena. De preferência, nos colocando com o principal, o mais autor daquela cena. O principal autor é Jesus, né? Mas o segundo principal autor daqui é quem? Quem? Quem é o autor que fala aqui? É o leproso. A lepra, para quem não sabe, eu acredito que a maioria sabe, era uma doença muito típica da época. Onde as pessoas que pegavam ficavam cobertas de feridas dos pés. Feridas horríveis, feridas feias, abertas, que coçava e que ninguém queria pegar aquela doença horrível, porque maltratava muito, coçava, doía, a pessoa ficava deformada. E por isso que os leprosos daquela época, eles eram afastados da sociedade quando adoeciam. Eles tinham que ficar num lugar à parte, para que não transmitisse a lepra para outra pessoa, para outras pessoas. E eles, se tivessem que ir à cidade, tinham que andar com um chocalho, sei lá como é que pronuncia chocalho, pendurado, que era para que as pessoas, ao ouvirem aquele chocalho tocando,
soubessem que estava ali se aproximando um leproso, e as pessoas tinham que fugir. Então imagina ali, além de ser maltratado pela doença, ser maltratado também pela exclusão social. E aí, já vou aqui para o final do evangelho. Quando Jesus ele realiza a cura no leproso, ele diz assim: que não digas a ninguém. Jesus realizou a cura, mas Jesus queria que ninguém soubesse que ele estava realizando curas, para que a fama se espalhasse, apesar de que já tinha se espalhado, né? Porque uma grande multidão já procurou Jesus. Mas Jesus ele deu uma ordem para aquele leproso seguir a lei de Moisés, que todas as vezes que um leproso ele era curado, ele tinha que mostrar-se ao sacerdote e oferecer o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Jesus mandou respeitar ali a autoridade do sacerdote. Jesus curou, mas Jesus não quis para ele, né? Jesus disse: vá se apresentar ao sacerdote, para que ali o sacerdote o rito de cura por Moisés, e ele pudesse ser reinserido na sociedade. Mas aqui nós temos que nos colocar como esse leproso. E o que Jesus ele quer enfatizar nesse evangelho é justamente isso: a doença, a lepra. E qual é a lepra hoje? Qual é a doença que atinge a humanidade? É o pecado. Nós sabemos que a lepra maior que existe na sociedade é o pecado. É o pecado que nos desfigura. É o pecado que nos tira da presença do Senhor. Porque quando nós estamos com algum pecado, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder. Que foi que Adão e Eva fizeram? Todas as tardes Deus passeava pelo jardim do Éden para ver sua obra, para apreciar sua obra, para conversar com seus amigos e Eva, contemplar a beleza da criatura. E uma certa tarde, Deus passeando pelo jardim, viu que Adão e Eva se esconderam. Foram logo se cobrirem seus corpos e esconderam seus rostos. E Deus ali já tinham comido do fruto proibido. Então nós nos escondemos. E nós fazemos errado. Porque se estivermos no pecado e quisermos nos libertar daquele pecado, nós vamos ir para a presença de Deus, buscar a misericórdia de Deus, buscar o perdão e a cura. Eu vou pedir perdão a Deus por aquilo que eu, mas também buscar a cura para que eu não volte a cometer aquele pecado. Então, Deus, no tempo de graça, eu sempre gosto de enfatizar isso, o tempo da misericórdia, o tempo da graça, o tempo da perdão, onde Deus está de braços abertos para nos amar, nos perdoar. Mesmo que nós tenhamos vergonha de levantar a nossa cabeça, devemos nos humilhar mesmo diante de Deus, nos prostrar por terra e dizer: Senhor, pequei. Fazer igual o filho pródigo, né? Pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas não fugir da presença de Deus. Dá vontade de fugir. Dá vontade de dizer: eu não sou digna de Deus. Deus é bom, Deus é santo. Eu sou pecador, eu sou miserável. E eu não sou digno. Eu não sou digna de estar aqui pregando. Eu não sou digno de estar ministrando louvor. Ninguém é digno, ninguém está santo. Mas eu confio que Jesus ele quer me curar. Uma parte muito interessante desse evangelho é que o leproso se aproxima, ou seja, ele percebeu que diante de tanto medo que havia ali dele, porque com certeza quando morrendo, ele percebeu que Jesus não tinha, que podia dar a ele algo que ninguém mais poderia dar.
que era a sua cura. Então ele se aproximou, prostou, que é quando nós vamos pedir uma graça. O que é que a gente faz? Se prostra. A gente não pode chegar de todo Deus para pedir uma graça ou para pedir perdão. Se for para pedir perdão, é humilhado, é se humilhando mesmo, é reconhecendo mesmo as misérias, é na humildade, sabe? A gente não pode chegar e dizer: ah, Deus, foi só uma vezinha. O Senhor sabe que eu sou bom, que eu faço aquilo, igual os fariseus, né? Eu pago dízimo, eu dou esmolas, eu venho à missa todos os domingos, eu venho ao Grupo Unidos à Mãe Aparecida todas as sextas-feiras. Não, a gente tem que se prostrar: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu tenho uma multidão de pecados, que aquele pecado que eu ainda não sei que é pecado, que o Espírito Santo me mostre que é pecado, e se humilhar na presença de Deus, se prostrar mesmo. E se for para pedir uma cura, é que a gente tem que se prostrar, porque quem somos nós para pedir? Só que não é por bondade nossa, é por graça de Deus. Às vezes a gente pede uma graça e diz assim: Deus não me deu ainda porque eu não sou Deus. Eu dizia muito isso quando eu pedia a minha filha a Deus, o meu filho, né? Quando que Deus quisesse mandar, eu dizia: é porque eu não mereço ser mãe, porque Deus não me dá. Mas depois eu fui entendendo, e aí é onde a graça de Deus vai trabalhando em nós. A graça de Deus vai trabalhando em nós é quando a gente começa a entender que não é por merecimento, não. Porque a gente nunca vai merecer. É por graça, é por misericórdia mesmo, é por bondade mesmo de Deus, porque Deus nos ama. Porque Deus podia ter destruído a raça humana ali mesmo, quando ele viu que Adão e Eva tinham desobedecido. Mas ele quis continuar, porque ele nos amou até o fim. Como diz lá no, né, o Espírito Santo me lembra agora aquela passagem do lava-pés, que a narrativa do Evangelho vem dizer, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele nos amou e nos ama do começo ao fim, né? E aí aquele leproso se prostrou e diante dele dizendo: Senhor, se queres, podes curar. E Jesus disse: Jesus estendeu a mão: eu quero ser curado. Então, duas coisas que, aliás, o principal nós já sabemos que existe para Deus realizar a cura. Ele quer. Jesus, ele sempre quer nos curar. Ele sempre quer nos dar a cura. Ele sempre quer. Tem coisas que a gente pede a Deus, às vezes material, superficial, coisas do mundo, coisas que a gente acha que é para, mas que não vai nos levar para o céu, mas que vai nos tirar do caminho da santidade. Aí muitas vezes Deus nega, porque nossa meta principal é o céu. E o sonho de que aquilo vai nos tirar do céu, ele não vai nos dar. Mas a cura da nossa alma, as feridas causadas pelo pecado, pelos traumas, nossas misérias, nossas lepras, Jesus quer curar. E eu quero que Ele me cure. Porque se juntarmos o nosso querer com o querer de Deus, a cura, ela vai acontecer. E ele tinha uma fé imensa, porque ele disse, ele tinha certeza que Jesus queria curar. Ele disse assim, ele tinha certeza que Jesus podia curar. Ele tinha certeza que Jesus podia curar. Porque ele disse assim: se queres, podes me curar. Ele tinha dúvida se queria ou não, porque se, né, tinha um se no meio, mas ele foi usado. Como nós também devemos ser usados na nossa oração. Aquilo que a gente vê que acha assim que é impossível, mas não custa nada pedir, né? Deixa eu ir lá pedir, que e se ele quiser? Juntando com o meu querer, ele tudo pode. E assim,
Na formação que nós participamos no domingo atrasado, uma das formações dizia, né, que Deus tinha 3 respostas para nos dar, né? Sim, não e espere, né? Aqui para o leproso, Jesus disse sim de imediato. Jesus viu que a fé dele era grande. Jesus queria curar, ele queria ser curado. O que era que estava faltando? Vou curar, foi de imediato. Vai ter coisas que é de imediato, mas vai ter coisas que ele vai dizer não. Por quê? Porque não é para a nossa santidade, não vai no céu, é para sofrer aquele espinho, porque aquele espinho na carne. Nós não ser santos, como São Paulo, ele nunca disse na palavra São Paulo qual era o espinho da carne dele, mas ele disse que pediu a Deus para curá-lo do espinho da carne dele e Deus não curou. Alguns suspeitam a vida de São Paulo, podia ser o orgulho, podia ser isso, ser aquilo, mas ninguém sabe ao certo, porque o que a gente tem, só a gente sabe, pertence a gente e Deus. E muitas vezes a gente diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira essa pedra de tropeço, né? E às vezes Deus diz: não, porque esse espinho da tua carne é para tu lutar, é para tu não desistir de mim, desistir da oração, é para tu não desistir de perseverar, porque se eu tirar esse espinho da tua carne, tu não vai voltar para mim. Agora eu me lembro do outro evangelho dos leprosos, dos 10 leprosos, né? Que 10 vieram para pedir, Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Então às vezes acontece isso, e a gente tem que dizer: então tá bom, eu vou com esse espinho e eu vou lutar, e eu vou rezar com esse espinho, porque se é salvação. Quem sabe quando Deus realizar todas as outras curas que a gente vai curar aquela. Porque a primeira aquela, aí as outras coisas. Vou dar só um exemplo. Aí eu preciso perdoar. Preciso muito perdoar uma pessoa. Mas também eu preciso daquele milagre. E aí Deus vai adiando o milagre, Deus vai adiando o milagre, e Deus vai trabalhando para que você perdoe aquela pessoa. No momento de cura, Deus fala do perdão. No momento da missa, a palavra é perdão. E Deus sempre falando do perdão. E você ali, você não perdoa, eu não perdoo. É meu espinho na carne. Às vezes você até quer perdoar, né? Às vezes você diz: Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Eu não consigo, né? Mas Deus, ele vai trabalhar primeiro todo aquele perdão. Se libertou, que perdoou, aí ele dá aquele milagre. Um exemplo que a gente tanto quer. Então às vezes o espinho na carne da gente é aquele milagre que a gente quer alcançar, e a gente não alcança. Mas Deus quer trabalhar aquela área primeiro. Se é aquele milagre, tu vai fugir da igreja e vai continuar com ressentimento daquele irmão. E na palavra de Deus diz que quem não perdoa, que quem não entra no céu. E Deus não quer ver a gente no céu? Não é? Deus quer ver a gente no céu. Então a gente tem que se prostrar e dizer: Senhor, se antes de realizar a cura do filho, me dá aquele emprego, me dá aquela casa, não sei qual é o milagre que você está esperando, mas não sei, mas você tem que se prostrar e dizer: Senhor, realiza aquilo que o Senhor precisa realizar em mim, de libertação, liberta minhas lepras e tudo, para que quando eu alcançar aquele milagre, eu não fuja da tua presença. Tua presença. Então é isso. E as misérias da gente. Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê ela tão santa. Aí olha para a Cirleida, a Cirleida é tão santa, olha, ela prega, ela louva, oh glória. Amém. Mas ai meu Deus, dentro de Cirleida tem tantas misérias. Já foi nesses 25 anos de caminhada, já houveram muitas curas, algumas eu já até testemunhei aqui. Mas existem ainda muitas outras a serem curadas. E muitas vezes eu fui curada aqui no grupo. Quando eu chegar em casa, eu posso precisar de cura de novo. Posso ter tido outra ferida. Ou no trabalho. Porque o inimigo, ele vai sempre estar usando algo para nos ferir. Para nos leprar. Para nos... Sabe? Porque às vezes feridos... Odiar o irmão.
e nos afastamos de Deus, porque quem não ama o irmão não ama a Deus. E aí o inimigo ele vai procurando alguém para nos atingir, para nos ferir, para nos afastar de Deus. Então, de cura constantemente. Por isso que é bom a gente todos os dias fazer nossa oração pessoal, se prostrar, se é para pedir, se é para agradecer, se é para pedir perdão, se prostrar. Senhor, eis-me aqui. O que é que tu queres trabalhar em mim hoje? Qual a lepra que em mim hoje precisa ser curada? Para que eu possa ser reinserida na sociedade do céu. Porque a tribulação não importa as misérias, não importa nossos pecados. Se eu confiar na minha e no poder de Deus, que tudo pode, Ele vai a sociedade do céu. E eu vou dizer, mesmo ferido, mesmo mancando, mesmo paralítico, mesmo cego, e tantas curas que Jesus já fez, eu vou estar aqui caminhando, porque eu sei que aqui é o único que podes me dar o céu, me dar a graça. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.